Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez a este canal. E no vídeo de hoje eu vou tratar de um escritor esquecido, Don José María de Pereda, um autor espanhol do século XIX, sobre quem eu já dediquei uma aula. Eu falei dele eu falei do romance Sotileza em uma das aulas de introdução ao romance católico, que vocês podem encontrar aqui no canal. E eu decidi dedicar um vídeo específico a ele, não é? Até por um vídeo mais curto, pela questão da circulação também, etc. Acho que é um autor católico que merece ser relido, merece ser reconhecido, não é? Relembrado, porque até mesmo na Espanha hoje em dia as pessoas não se lembram dele, infelizmente. E é um autor muito importante para mim e eu sei que ele tem méritos para ser relembrado, não é? Ele nasceu em 1833 e morreu em 1905. Viveu sempre em Santander, atual Cantábria, não é? Cuja capital é a cidade de Santander. Ele viveu na antiga província de Santander. Ele foi contemporâneo de um escritor espanhol mais conhecido da época, que foi Dom Benito Pérez Galdós. Se vocês procurarem o nome dele no Google, vão encontrar provavelmente uma dessas listas, não é, com os 10 melhores romances indicados por alguém. Bom, um dos 10 melhores romances da literatura universal indicados por Otto Maria Carpo é Fortunata e Jacinta, do Benito Pérez Galdós. E de fato é um romance maravilhoso. Ou seja, o Galdós ainda tem esse reconhecimento, ele ainda é relembrado, é o autor dos famosos Episódios Nacionais, que pega praticamente todo o século XIX na Espanha, começando por Trafalgar, não é? Indo até a restauração. Em Fortunata e Jacinta ele já fala da restauração propriamente, depois da monarquia do Amadeu de Saboia, a Primeira República, etc, volta para a dinastia anterior, a longa restauração que só termina já no século XX. Aí o Galdós não pega, não é? Mas é o período em que ela se inicia, o Galdós ainda pega. Então imagina, ele dá um tremendo retrato da Espanha. Por isso que é um autor tão conhecido, reconhecido e com méritos para isso. O Galdós era um pouco mais novo do que o Pereda, mas eles eram amigos, né? Tinham visões bastante diferentes da realidade, mas eles reconheciam os méritos literários um do outro. E isso é muito importante para nós aqui. Tem um ensaio do padre Leonardo Castellani, outra das minhas grandes referências, a quem eu vou dedicar um vídeo também. O padre Castellani, na época em que ele dava aula para os meninos do colégio, né, do bachillerato, na Argentina, ele dizia assim que no manual estava escrito que o Galdós era um escritor universal e que o Pereda era um escritor regionalista. Por quê? Porque os romances do Pereda se passam sobretudo na Cantábria, não é? Em Santander, seja no mar, no campo. Alguns personagens até vão a Madrid, como em La Montalves, me parece, um dos últimos romances dele, que é Pedro Sánchez. Não lembro o nome do último romance dele agora, esqueci. Enfim, eu tô com um livro aqui na mão, eu vou consultar enquanto isso. Mas no último romance é um personagem que vem de Madrid que vai de Madrid até a montanha e se apaixona pelo lugar, etc. Então, assim, deixa eu ver. Peña-Charriba, publicado em 1895, é o último romance do Pereda. Estou aqui com uma edição das obras completas dele, aproveito para mostrar, em 2 volumes, da editora Aguilar. E, enfim, o centro é a região de onde o Pereda é essa região sobre a qual ele escreveu do início ao fim da sua carreira literária. E por isso, diz o padre Castellani que ele é chamado de regionalista. Mas o padre Castellani começa primeiro que o padre Castellani diz que o Pereda é muito melhor do que o Galdós. E eu acho que ele tem razão. Não no fato de ser muito melhor, porque, por exemplo, em Fortunata e Jacinta o Galdós chega a um nível absurdo de qualidade literária. O Galdós também escreveu muito mais, um volume altíssimo, então era difícil ele manter a qualidade em todos os seus romances. Ele escreveu romances, peças de teatro, ele estava publicando praticamente todos os anos, né, da vida adulta dele, então ele tinha que escrever muito rápido, né, lembrando Balzac, por exemplo, em quem o próprio Galdós se inspirou. Mas eu acho que de fato o Pereda é mais universal que o Galdós.
O Galdós era considerado universal porque ele falava de guerra, de grandes acontecimentos políticos, etc, etc. Mas o Padre Gastelani até brinca, e com razão, dizendo assim, olha, mas por que o Pereda, ele é regionalista porque os romances dele se passam em Santander, e o Galdós é universal, mas os romances dele, em boa parte, se passam em Madrid. É de uma região para outra, não? E de fato é isso, né? É que os temas dos enredos do Galdós parecem ser temas universais porque tratam justamente de grandes acontecimentos, embora o Galdós sempre tivesse esse foco em como as vidas concretas de cada daqueles personagens que ele escolhia retratar sempre refletiam nos acontecimentos históricos e vice-versa, não é? Esse acompanhamento nunca havia uma separação entre a vida pessoal, individual e os grandes acontecimentos históricos. Esse era um dos objetivos que o Galdós tinha. E o Pereda, por outro lado, trata dos acontecimentos cotidianos, né? Na montanha, na região de Santander, ou seja, ele trata dos pescadores, ele trata dos lavradores, dos comerciantes, etc. Esses são os personagens do Pereda. E vivendo nos ofícios deles, né? Conhecendo os seus ofícios, em contato com aquela natureza, seja a do mar ou da terra, ali. Ou seja, o Pereda é um escritor chamado de costumbrista, ou seja, ele retrata os costumes. E o primeiro livro do Pereda não é um romance, mas é um livro chamado Estrenas Montañesas, em que são um conjunto de crônicas dos personagens, um conjunto de crônicas em torno de Santander, no campo, na praia, na cidade, em que os personagens chegam e fazem algumas coisas, ou seja, existe ali uma junção entre os episódios e os lugares. Os episódios e os lugares ganham uma importância muito grande, praticamente assim, igual na obra do Pereda. E aí que o Pereda vai se preparando para conseguir registrar isso com um fôlego muito maior. Ele foi muito elogiado também pelo grande crítico Marcelino Menéndez Pelayo, outro grande crítico católico, né, que escreveu a história dos heterodoxos espanhóis, a história do romance. Ele era bem mais jovem que o Pereda, não? Então ele conta que ele aprendeu a ler alguns livros do Pereda, sobretudo com as Estrenas Montañesas. Depois, alguns anos após a morte do Pereda, tem uma homenagem a ele. Quem faz o discurso é o Menéndez Pelayo. É um discurso belíssimo, eu recomendo que vocês o leiam, que é um panegírico justo à obra do Pereda. É interessante que quando o Galdós foi recebido na Real Academia de Letras da Espanha, foi o Menéndez Pelayo que fez o discurso de recepção, não é? E o Padre Gastelani lembra disso. Ele faz elogios justos ao Galdós, ele é reticente quanto aos pontos negativos do Galdós, até porque não era aquele momento de criticar, não é? Mas ele é reticente, no entanto, ele não chama o Galdós de gênio, o Menéndez Pelayo. Mas nesse panegírico ao Pereda, ele chama o Pereda de gênio. E é interessante que, à medida em que o Menéndez Pelayo vai crescendo, ele vai crescendo e já se tornando um gênio, porque o Menéndez Pelayo também era genial, né? Um sujeito assim, com um intelecto incrível, uma capacidade, um conhecimento literário absurdo também. E aí o Pereda, imagina, um homem mais velho, um escritor já consagrado, vai aceitando inclusive conselhos do Menéndez Pelayo, porque ele reconhece as duas coisas, a admiração e a capacidade daquele rapaz, que depois se torna amigo dele, não é? Em uma carta, o Menéndez Pelayo diz ao Pereda, antes de Pereda escrever a sua principal obra, que é a Xotilefa, não é considerada a sua obra-prima, ao lado de Peñaxarriba, mas acho que é sobretudo Xotilefa. E o Menéndez Pelayo diz a ele, olha, mestre, o senhor tem que se fazer cada dia mais regional, mais local, para ser mais universal. Se vocês têm um ensaio, se vocês quiserem ver algo parecido, um ensaio que o Carpo dedicou ao Giovanni Verga. O Carpo diz algo bem parecido sobre o Giovanni Verga, o romancista italiano, é muito interessante. E depois o Menéndez Pelayo diz que o Pereda é o maior costumbrista desde Cervantes. Né? E ele tem razão. E se aprofundando nesse cenário que ele conhece,
nessa localidade que ele conhece, que ele aprendeu a amar, ele conseguiu pensar nas suas obras de maior fôlego, que são os seus romances, né? Talvez o melhor romance dele é Sotileza, esse assim considerado, é o livro sobre o qual eu já gravei uma aula aqui de introdução ao romance católico, então se vocês quiserem o conhecer um pouco melhor, eu recomendo que assistam a aula, vou deixar a indicação também após este vídeo, no finzinho dele. Mas o romance favorito do padre Leonardo Castellani, que ele menciona nesse ensaio que eu já falei para vocês, comparando Galdós e Pereda, é Nubes de Estío. E acabou se tornando também o meu romance favorito. Acho que 2 dos livros que eu mais li, eu li pelo menos 4 vezes, tanto o Sotileza quanto o Nubes de Estío. Assim, são livros cujas histórias eu guardo na minha memória com uma presença imensa. Eles se tornaram parte da minha vida, se tornaram parte de quem eu sou. Em Nubes de Estío, o que nós presenciamos é uma maravilhosa e absolutamente verossímil conversão de um tonto. O personagem principal, Dom Roque Brezales, é um sujeito assim que ele é muito trabalhador, honesto, bom, e que, no entanto, ele está com uma mania de grandeza, porque ele ficou rico como fruto do trabalho dele. Aí ele quer se aproximar de uma família aristocrática de Madrid, e essa família, por sua vez, só quer o dinheiro dele. Então, só que ele não vê isso, veja, ele é iludido, ele é tonto mesmo nesse aspecto, por uma falha de caráter dele. O Pereda nos vai mostrando isso. Uma das coisas mais absolutamente geniais que o Pereda consegue, eu dediquei um ensaio a este livro, depois eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Uma das coisas mais geniais que o Pereda consegue é retratar essa conversão completa, porque primeiro o Dom Roque está envolvido em política também, lá de Santander, não sei o que e tal, e na associação mercantil, e aí ele conhece um sujeito que é assim, um completo imbecil que não se converte, que é o Sancho Vargas, que se acha o sujeito mais genial da face da Terra. Vejam, 2 personagens nesse ponto deslocados da realidade. O Sancho Vargas completamente deslocado da realidade e o Dom Roque só nesse aspecto. Ele precisa ser reconhecido. Então ele começa a usar palavras difíceis e ridículas. É muito engraçado, porque parece que ele está usando palavras altamente intelectuais, no entanto são palavras idiotas e fora de contexto, e é o jeito dele falar, não é? Como se ele estivesse fazendo um discurso de um nível retórico altíssimo, e ele chega a ser ridículo, e as pessoas riam dele, mesmo reconhecendo a bondade dele. Veja, isso aqui me parece fascinante, ó. Um homem que é bom, mas com uma debilidade de caráter ridícula, e aí esses aristocratas que se aproximam dele, gente que tem sangue azul, mas não tem dinheiro e querem se aproximar dele por causa do dinheiro, querem tentar fazer com que o filho dessa família aristocrática, que não vale nada, é um perfeito canalha, se case com a Irene, que é a filha de Dom Roque, que é uma menina belíssima, meio deprimida, triste, e da irmã dela, a Petra, que é engraçadíssima. A própria Petra tira sarro do pai dele, não é? Do pai delas. Isso também é fascinante. E aí o Dom Roque ele tenta levar esse plano, né? Ele tenta de todos os jeitos levar esse plano. E é impressionante, o Pereda vai mostrando como ele sempre bate nessa vaidade, nessa necessidade de ser reconhecido, isso tudo com uma simplicidade de estilo que é genial do Pereda. E até que chega um momento em que, olha, a mulher diz para ele, olha, você é um tonto. E aí a máscara dele cai. E essa conversão dele, eu não vou entrar em todos os métodos aqui do enredo, não é tão brusco como eu descrevi aqui, como eu estou explicando aqui, mas é uma conversão também gradativa, que ela precisa chegar nesse momento de queda do cavalo. E quando a mulher olha com uma cara de decepção, de raiva e decepção, a esposa que o ama e a quem ele ama também, e o chama de tonto, pela primeira vez, diz o narrador, ele realmente se sente tonto. E lembra que eu falei do jeito dele de falar, mais ridículo, empolado, parecendo um bacharel, né? Ele muda. Ele passa a falar, e o Pereda muda isso no estilo da escrita. Ele passa a falar com mais serenidade, com palavras mais simples e até com sabedoria. Ou seja, essa máscara de vaidade cai, e aquele homem bom, aquele homem honesto e esforçado,
né, que realmente ama as suas filhas, que ama a Irene, com quem ele quis casar enganado com aquele canalha, que percebe o erro que ele cometeu, que quase estragou a vida da filha dele, ele muda completamente, ele se torna sereno, ou seja, a sua imagem passa a corresponder a quem ele é. Vejam como isso é fascinante, um enredo absolutamente simples, um acontecimento simples, trivial, de fato aquele casamento não acontece, não é? E veja, comparado aos grandes acontecimentos de outros romances de que eu falei aqui também, é um acontecimento trivial mesmo, né? Um episódio aí da vida que o Pereira consegue isolar artisticamente e representar muito bem, e uma conversão que está ao alcance de todos nós também. Esse personagem ele é tonto e ao mesmo tempo apaixonante. É um livro que eu costumo dizer para os meus amigos, de tantas vezes que eu li, eu sinto vontade de morar nele. Esse livro é sempre um consolo para mim. Por isso que me parece maravilhoso, eu decidi falar um pouquinho mais dele aqui também. E a genialidade do Pereira está na sua simplicidade. Num outro vídeo que eu falei sobre a influência de São John Henry Newman na literatura católica em língua inglesa, uma das primeiras coisas que Newman fala é justamente dessa difícil conquista para o grande escritor, que é a da simplicidade. De não escrever, não deixar nenhuma palavra sobrando, da artisticidade da escrita. A escrita precisa ser artística, isso é difícil de conquistar. O processo é demorado, é árduo, é exigente, e é isso que o Pereira consegue. Só que pela aparente simplicidade do Pereira, nós temos dificuldade de compreender todo o esforço por trás daquelas obras. E aí vem uma coisa que tanto o seu amigo Galdós quanto outro escritor, a quem eu vou dedicar uma aula, não sei se nesse momento ela já saiu ou não, mas ela vai sair, que é sobre Baile Negro, de Hugo Ost. Eu vou falar sobre um dos livros de Hugo Ost, sobre a escrita, que é Vocação do Escritor. E Hugo Ost era um grande admirador do Pereira, era um dos escritores favoritos do Hugo Ost. E ele diz assim, que tanto ele quanto o Galdós coincidem num seu juízo sobre o Pereira, que é o seguinte: a simplicidade do Pereira engana, porque parece fácil de imitar, mas só quando a gente tenta imitá-lo é que a gente percebe a dificuldade e a grandeza daquilo. É quando a gente percebe a dificuldade que ele teve para chegar a esse estilo, né? Para burilá-lo ao longo do tempo. E o Pereira foi um grande escritor católico, pessoalmente carlista, ou seja, tradicionalista, membro da comunhão tradicionalista. Ele conseguiu nas suas obras mostrar dramaticamente a tristeza do pecado e a atuação da graça sobre pessoas comuns, ordinárias, em episódios comuns e ordinários, como nós vimos em Sotilefa e como eu acabei de explicar também aqui em Nubes de Estilo, ainda que resumidamente, isso que ele consegue mostrar em algo simples. E o que me cativa é essa simplicidade do enredo, né? Essa ordinariedade do enredo de Nubes de Estilo, que também acabou se tornando meu livro favorito do Pereira, influenciado pelo Padre Castellani. Enfim, é isso, meus amigos, eu agradeço pela atenção de vocês, espero que este pequeno vídeo lhes tenha despertado a curiosidade para que leiam as obras de Dom José Maria de Pereira e Sánchez Porrúa. Muito obrigado pela atenção, até o próximo